Um dos lugares que eu vou uma vez por ano é o México. É impressionante, cara. Eu vou comer na casa de alunas minhas que já estão casadas ou na casa dos pais, etc. Convidam a gente tem uma ligação muito forte. Cara, você vai comer no México, eles te servem a comida. Eu vou falar pra vocês, cara, é comida para dragão. Não é picante. Picante é pimenta malagueta. É muito mais. É uma coisa terrível. Agora você tá lá, você dá a primeira garfada, cara, tá saindo sangue de você, tá? Mamãe, você fala, você vê o fogo. Aí você é uma criança de 2 anos comendo. Quero mais, quero mais. Eu me lembro que aconteceu isso. Agora, o que é isso? Eu usei um exemplo interessante porque gostamos de comida, mas até a comida que a gente come, a gente é influenciado. Para mim, quando eu vou no México, vocês são malucos. Vocês sabem que é sério o que eu vou falar? As balas, caramelo, é picante. Eu tô falando sério. Não tem nada, não sei, acho que a única coisa lá que eu tomei lá que não é picante foi a Coca-Cola. Não pode mudar a fórmula. Mas assim a gente é influenciado. Se eu falo, tá, o último exemplo de comida, sushi. A primeira vez que falaram, come sushi, eu falei, o que é isso? Eu estudei na Yeshiva, tá? Estudei na Yeshiva. Na Yeshiva nunca serviram sushi, nunca vou servir na vida de uma Yeshiva sushi. Não existe. A Yeshiva normal, que não é pra... Não tem sushi. Foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, falaram, come isso aqui. Eu falei, o que é? Peixe cru. Você tá maluco? Eu falei, não, é bom, tenta. Aí eu provei. O cara falou, e aí? Eu falei, pô, tem gosto de peixe cru. Aí o que acontece? Hoje em dia, se vocês me chamam pra comer sushi, eu não vou sair na porrada que nem vocês pra pegar, mas é gostoso. Porque você vê todo mundo comendo, todo mundo dando soco, tapa pra chegar lá pegando, aí você fala, deve ser bom. A gente é influenciado. Tem uma das coisas que influencia muito aqui, eu quero contar sobre isso uma história. É uma história, talvez vocês não conheçam os personagens, mas eu vou falar de pessoas muito, muito grandes. Tá? Muito grandes de Torá, muito importantes talvez nos 70 anos, 60 e poucos anos passados já em Israel, 2 grandes rabinos que contaram uma história, na verdade, tem um protagonista principal, me tocou muito essa história. Quando estava explodindo, antes de explodir a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, teve um rabino, que ele era muito grande, ele se chamou Rav Kahaneman, Cohen Kahaneman. Esse Rav Kahaneman, Rav Yosef Kahaneman, ele estava na Europa, e ele foi no Chafetz Chaim. Vocês ouviram falar no Chafetz Chaim ou não? O Chafetz Chaim falou para ele, eu estou vendo nuvens escuras. Ele falou, eu não vou entrar aqui em detalhes, não me perguntam sobre isso agora. Eu estou vendo a segunda parte da guerra de Gog e Magog. Ele falou, Rav, então o que tem que fazer? E ele respondeu com um pasuk, com um versículo da Torá, que fala que a solução vai estar em Israel. Quem estiver em Israel não vai acontecer nada com ele. E o Rav Kahaneman, ele escutou o Chafetz Chaim, que era seu rabino, e ele foi para Israel. Israel, nessa época, a gente está falando antes da independência, é uma época muito difícil. Óbvio que não era difícil com o que ia acontecer com a Europa, comparado. Ao mesmo tempo, toda a parte de sustento e tudo estava muito difícil. Mas ele foi para Israel pelo ano de, 40, 40 e poucos do segundo tempo ele foi. Chegou em Israel, Palestina, e ele criou... Uma das primeiras coisas que ele criou foi um orfanato. Esse orfanato, assim que acabou a guerra, ele começou a receber sobreviventes do Holocausto, órfãos, crianças órfãs. Um ano depois que ele criou o orfanato, ele criou a yeshiva dele, se chama Yeshiva de Ponovitch. Ponovitch é o nome da cidade, que ele era o rabino dessa cidade, que ele fugiu de lá. Hoje em dia, na cidade de Bnei Brak, é a maior yeshiva de Bnei Brak. É uma yeshiva muito grande,
ela é conhecida, além de ser muito grande, de ter pessoas muito sábias lá, ela tem um Aron HaKodesh, onde guarda a Torá, o armário da Torá, de ouro vindo da Itália. É uma coisa impressionante. Ele criou a maior yeshiva, já foi a maior yeshiva do mundo, hoje em dia não é, acho que é a terceira maior do mundo hoje em dia, mas é uma yeshiva muito impressionante, pelos alunos, pela Torá que se estuda lá. E ele, no ano, ou seja, passou o holocausto, ele está lá com o orfanato dele, ele está com a yeshiva, ele é o Rosh Yeshiva, ele é o rabino-chefe da yeshiva. No ano de 49, ou seja, a gente está falando depois da independência de Israel, a situação econômica de Israel foi terrível. Ele tinha 90 crianças no orfanato, 120 rapazes na yeshiva. E ele tinha dinheiro para manter um dos dois. E ele falou, deixar comida faltar no orfanato não vai acontecer. Não vai acontecer. Eles vão ter 3 comidas por dia. O filho dele se chamava Avram. Falou, Abba, pai, você vai ter que fechar um dos dois. Não dá para ficar com os dois. Ou você vai ter yeshiva, ou isso. Decide. O pai dele falou, a yeshiva para mim é meu sonho. Mas yeshiva sem o orfanato não vai funcionar. Não vai rolar. Mas pai, falou, vou te contar uma história. Falou que em 45, assim que acabou a guerra, veio uma criança. Chamava Moti, Mordechai. Moti é o diminutivo de Mordechai. Moti. Ele chegou, sobrevivente do Holocausto, ele chegou com as roupas mais sujas que o... ele chegou sujo, mamás, cheio de lama nos pés. E eles já estavam acostumados com isso no Holocausto. Tinha uma senhora, se chamava a senhora Munk, que com todo o amor do mundo, ela tratava dos órfãos. Mamás, como uma mãe, ou uma ideshemame. Ela tratava deles, então quando ele chegou, ela deu para ele jantar. Ele pegou o pão, ele guardou metade no bolso. Estava ainda no trauma da guerra. E ela viu isso e ela não falou nada. Ela entendeu. Eles precisam de tempo para se acostumar com tudo que acontece. Tudo bem. E ela tinha lençol limpo, cobertor limpo. Ela tinha um pijama novo para dar para eles. Tratavam eles com toda a crise, com muito amor, com muito carinho, com muitos detalhes. Ela falou, vamos tomar banho? Ele não respondeu. Ele foi para a cama, imundo, não importou. Não importa. Ele precisa descansar, ele está cansado, ele está traumatizado, que suje tudo não importa para a gente. Isso a gente limpa, a gente tem que limpar o coração dele. Mas que ele suje a cama não importa. No dia seguinte, ele foi, ele comeu, ele viu que tinha comida de novo. Ela chegou depois, mais tarde, ela só queria o bem dele. Ela falou, Moti, vamos tomar banho. Ele não respondia nessa hora, ele não aceitava tomar banho. Não queria de jeito nenhum. Ela falou, não sei o que fazer. Tinha um psicólogo que cuidava dos garotos. Ela chamou o psicólogo, falou, olha, não estou conseguindo fazer para o bem dele. Falou, eu vou falar com ele. Ele tentou, nada. O garoto não estava disposto nem a responder. O que a gente faz? Tov, vamos chamar o Rav Kahneman. O Rav Kahneman chamaram ele. Já estava passando 3 dias, 4 dias, ele com a mesma roupa, com a sujeira só ficando pior. Dava pena. O Rav Kahneman, toda sexta-feira ele ia para o orfanato, ele dava dinheiro para cada criança poder ir no armazém comprar uma guloseima, alguma coisinha para Shabbat. Assim ele fazia, ele falou, Motile, vai entrar Shabbat, eu tenho dinheiro aqui, vamos tomar um banho, toma isso, toma o dinheiro, vai na Macolet, vai no armazém, compra alguma coisa, vai no mercado. E vai ficar tudo bem, ele abraçou, ele não importava o que aconteceu com a camisa branca dele, não importava nada, importava que o garoto estivesse bem. E o garoto não aceitou. Ele não respondia, ele não aceitava, ele estava muito traumatizado e não queria falar, não sei o que, eles entenderam, mas o garoto precisa tomar banho para o bem dele, pode ficar doente, a cama dele está tudo sujo, está tudo assim, não dá.
O que a gente faz agora? E eles resolveram levar ele, o Moti, depois passou o Shabat e tudo, eles falaram, olha, vamos tentar levar eles para um rabino ainda maior. Tinha um rabino em Bnei Brak, muito grande em Torá. Ele tinha Ruach HaKodesh, se chamava o Chazonish. É o nome do livro dele, que nem o Havetz Haim não é o nome dele, é o nome do livro dele. O Chazonish é o nome, se chama Rav Eshayahu Karelitz. O Chazonish foi a senhora Munk, o psicólogo, o Rav Kahneman, o Mottele, todos para a casa do Chazonish. E o Rav Kahneman falou, Chazonish, a gente tem aqui um Mottele, uma criança doce, boa, e ele não quer tomar banho, a gente não sabe o que fazer. Mas ele não falou atacando o garoto, mas é uma paciência que a gente não consegue entender, mas é imprescindível. Não dava se não fosse assim. E o Chazonish chegou para ele e falou, de novo, pegou ele, abraçou ele, mas com amor de verdade, não foi show. Ele falou, Mottele, o que está acontecendo? Qual é o problema? Foi a primeira vez agora que ele abriu a boca. Ele falou, Chazonish, toda vez que eu tirava a roupa, que me pediam para tirar a roupa nos campos de concentração, roubavam a minha roupa e me davam um pijama listrado. Ele falou, eu não quero outra vez isso. Aí ele falou, mas Mottele, a senhora Monk vai cuidar da tua roupa. Não precisa se preocupar, ela vai te dar uma roupa nova. Ele falou, eu não confio nela. Ele falou, então o psicólogo vai cuidar da sua roupa. Mas mais um por um. Ele falou, eu não confio nele. O Rav Kahneman era o tzadik. Eu não confio nele. Ele falou, Mottele, eu vou cuidar da sua roupa. Mottele, eu nunca menti na minha vida. Assim falou o Chazonish. Quem dera a gente pudesse falar isso. Eu nunca menti na minha vida. Eu vou cuidar pessoalmente da sua roupa. Aí o garoto falou assim. O garoto chorando. Ele falou, se eu não tenho um aba e ima, se eu não tenho papai e mamãe para cuidar da minha roupa, em você eu confio, mas você vai cuidar da minha roupa? Ele falou, Moti, eu vou cuidar da sua roupa pessoalmente. A senhora Munk foi, trouxe o pijama, levaram ele para o orfanato. Ele foi no quarto, tirou a roupa, botou o pijama, foi no orfanato tomar banho. Foi com a senhora Munk e com o psicólogo, o Rav Kahneman e o Chazonish, dois gigantes de Torá, já não tão jovens. Eles trouxeram um balde de água, botaram todas as roupas dele, o tzitzi dele, preto, tudo que ele tinha, eles trouxeram água e sabão, e os dois começaram a lavar a roupa do garoto. E até que a água ficou preta, mais água. Veio uma pessoa e falou, não, vocês dois estão fazendo isso, a gente vai fazer. E os dois, ele percebeu que os dois, enquanto lavavam, choravam. Os dois grandes choravam. E o Chazonish falou para o Rav Kahneman, a partir de agora, eu e você, a gente é o pai e a mãe dessa criança. A gente vai estar com ele o tempo todo. Ele precisa da gente. E eles dois choravam pela... O que fizeram com o Mottele no campo de concentração? E quando o Mottele voltou, ele tomou banho, estava com um pijama novo, estava bonito, apresentável finalmente. Ele chegou, primeira coisa, e falou, perguntou para o Chazonish, cadê minhas roupas? O Chazonish falou, está aqui, a gente lavou, tá e ele mostrou peça por peça. Cada coisa, está tudo aqui, você não precisa se preocupar. Você vai dormir comigo essa noite, você vai dormir na minha casa. E ele ficou 1 hora, pessoal, vocês não sabem o que era 1 hora do Chazonish. Ele ficou 1 hora com o garoto, contando histórias, e com ele, até que ele adormeceu na casa do Chazonish. E esse garoto, com o tempo, ele se recuperou, ele virou Bachur Yeshiva, ele estudou, e ele casou, teve 11 filhos. E criou uma família, virou outra vez uma pessoa normal. Essa história, além de que quando eu li ela, como eu sou macho, eu fiz esforço para não chorar, mas, Bemet, dá vontade de chorar. É muita coisa, é muito grande, tem muitas mensagens aqui, não é verdade?
Mas eu queria pegar uma dessas mensagens e falar com vocês. O Rav Kahneman, ele falou para o filho dele, eu compensei falando que o filho dele falou que tinha que fechar uma das coisas. O Rav Kahneman falou para o filho dele, para Rav Avraham Kahneman, ele falou para ele assim, filho, quando eu estava na Europa, eu fui falar com o com o Hafetz Haim, a guerra e tudo, e o Hafetz Haim sabia que o meu sonho era abrir uma yeshiva importante, bonita, boa para todo mundo. O Hafetz Haim falou para mim, uma yeshiva para ela funcionar, ela tem que ter bondade do lado. Só vai funcionar se tiver chesed. Aí ele falou para o filho dele, o mérito da yeshiva está aberta é o orfanato. Se eu fecho um dos dois, o outro não vai andar bem. Então a gente vai manter os dois. Ele falou, mas vai funcionar. Eu não sei como, e funcionou. Até não precisar mais do orfanato, o orfanato teve aberto e a yeshiva, de uma forma ou de outra, funcionou. O que eu queria falar para vocês aqui, tem muitas coisas, acho que cada um deve pegar da história aquilo que lhe toca. Mas uma das coisas que eu acho que é importante entender quem são nossos sábios. Não são pessoas desconectadas, não são pessoas que, muito pelo contrário, mas muito pelo contrário. Eu posso falar para vocês que antes de vir para cá, eu fui conversar com um dos meus rabinos, que ele tem 80 e poucos anos, que não é demais hoje em dia, mas ele quebrou agora a bacia. Está no hospital. E óbvio que eu fui já pela segunda vez visitar ele. Dessa vez ele estava bem melhor. A primeira vez foi muito difícil ver ele. Ele estava sofrendo, eu até perguntei, Rav, você está sofrendo? É um Rav muito grande, israelense, eu tenho um contato muito forte. Dessa vez, ele é muito forte, ele falou, eu estou sofrendo. Aquilo me rasgou meu coração. Mas eu fui falar com ele e eu posso falar a vocês que quando eu fui visitar ele estava preocupado com os meus problemas. Ele falou, Rony, o que está acontecendo com isso? O que você vai fazer aqui? Eu falei, vou viajar. Ele falou, então você vai... Parece que está tudo bem no mundo. Ele só tem as coisas que o Rony tem que fazer aqui na minha frente. É impressionante isso. É impressionante. Eu entendo que como rabino tem que ser... Essa é a minha inspiração. Mas eu não quero falar de mim. Ontem eu já fiz terapia com as meninas. Na verdade, fiz terapia. Então eu estou legal por mais uns 2, 3 dias. Desculpa, né? O que eu quero falar para vocês é que a nossa Torá é a Torá da bondade. Aí eu falei que eu comecei falando aqui que a gente está num país e a gente não gosta de sushi. Não, desculpa, sushi gosta, mas comida de dragão. O que eu falei é que a gente está vivendo um momento que você vê um egoísmo gigantesco. Não é verdade? Você vê pessoas que só estão pensando nelas mesmas. Quando você vê o tamanho da roubalheira, eu não quero falar de Temer, de Dilma e de sei lá o quê. Eu só estou falando que a gente está bombardeado por pessoas que você vê, que sou eu que importa, não importa mais ninguém, não importa que tem gente sofrendo com fome, sem remédio, sem hospital, não é? Você fala milhões de pessoas assim, e o cara está preocupado com o bolso dele, com a cadeira dele, com... Aqui, a gente tem que entender que nessa casa, onde a gente está aqui, o nosso valor não é esse. A nossa Torá, ser judeu, não pode ser assim. A gente tem que, se preocupar com o que passa. Com o cara que está sentado do meu lado, está sentado na frente ou está sentado atrás. Nós somos um povo. Nós somos uma família. É muito importante que isso aqui não seja somente teoria. A gente tem coisas que a gente influencia. Então tá bom, a gente vai gostar de futebol, beleza. Dos males o menor. Ainda mais se você não é Flamengo. Mas os males não são tão pequenos, mas tudo bem. Brincando. Mas tem coisa que a gente não pode aceitar. Então você quer gostar de futebol porque você é brasileiro e beleza. Mas o lado do egoísmo não pode existir. O lado de só pensar em você.
O lado de... Eu falo como rabino, às vezes você fica chocado, porque você vê pessoas que, Bemet, elas são tão influenciadas que você vê dentro de casa. Ontem eu contei uma história do meu pai para as meninas, vou contar outra história que quando meu pai falou, eu falei, caramba, o meu pai, se ele desse aula, ia ser muito melhor do que a minha. Ele ri, fala, ele é muito eloquente, eu contei para as meninas que eu estava andando ontem no centro da cidade com ele, precisava fazer uma coisa, tinha duas coisas, ele me acompanhou, Eu contei para as meninas que ele contou que meu pai nasceu na Polônia, fugiu do Holocausto, antes, muito pequeno, e eles chegaram em Nilópolis. Em Nilópolis eles quase não tinham comida, foi isso que eu contei para as meninas uma coisa, eu vou contar para vocês outra coisa. Ele me contou que, eu não sei, deu uma nostalgia nele, que ele contou coisas do passado, ele contou que um dia por semana o pai dele, alguma hora, abriu uma loja de móveis, que era uma loja, uma coisa bem simples, que ainda não dava nem direito o sustento da casa. Ele falou que ele pegava um dia da semana, eu nem sei como ele fazia isso, ele falava, pai, um dia é teu dia de folga, eu vou assumir, eu vou fazer tudo o que você precisa. Ele fazia o dia de folga do pai dele. Ele ia trabalhar, fazia tudo para o pai dele poder um dia da semana descansar. Cara, como me tocou isso? Eu falei, como eu me senti pequeno? Pô, o rabino sou eu. Não, nesse caso foi meu pai. Meu pai é religioso, mas não é rabino. Mas aqui ele me tocou, e ele me contou que depois o meu avô ficou doente, começou diabetes, foi chato, então ele chegou uma hora, tá de cama, aí a minha avó tinha que ir para Bangu, para fazer cobrança dos pagamentos de imóveis. E aí o meu avô estava em casa, então meu pai ficava e cozinhava para o meu avô. Aí foi mais uma vez que eu falei, caramba. E o meu pai falou, era a melhor coisa do mundo. Tipo, óbvio que ele queria que o pai dele tivesse saudável, mas ele falou, esse sentimento de que eu posso fazer por outra pessoa é a melhor coisa que existe. Às vezes a gente... Isso não é legal. A gente tem que aprender a se importar como se fosse com a gente, como se fosse a história que meu pai falou de família. É família. Eu quero terminar com mais uma história. Cara chato ele, tá tentando botar a gente para dormir. Uma vez, sabe que tem em Israel um educador muito grande. Muito grande. Eu adoro ouvir as aulas dele. Eu boto no celular. Aqui em Israel, aqui eu não sei se você pode ficar andando com o celular e ouvir, não sei se é perigoso. Mas em Israel pode. Não, é verdade, não é? Eu sou carioca, mas dessa vez de falar que a situação está pior do que o normal. Então eu espero que me falaram errado. Estou falando sério. Eu muitas vezes ouço as aulas desse Rav educador. Ele contou uma coisa fascinante. Ele contou que uma vez ele pegou o filho dele, 6 anos, num dia de calor, agora está fazendo muito calor em Israel, essa semana especificamente muito calor. E ele estava em Bnei Brak é muito calor. Não é Eilat, mas é muito calor. Ele estava em Bnei Brak num dia de verão, e eles estavam no carro, aí ele falou pro filho dele, de 6 anos, parou em frente ao mercadinho, falou, quer um picolé, filho? Aí o filho falou, perguntou para macaco se quer banana. Falou, claro, pai. Aí falou, tá bom, toma o dinheiro, deu para ele 2 shekels, nada, uma coisa para comprar, uma coisa mais simples. Aí o garoto foi sair do carro, não saiu. Falou, filho, o que houve? Falou, pai, na porta do mercado, tem um amigo meu, e ele é muito pobre. Eu vou ficar envergonhado. Que bonito, né? Mas ele vai ficar envergonhado, eu vou sair com um picolé, e o meu amigo vai ver, e ele vai ficar babando, e não é legal. É legal que uma criança de 6 anos tenha essa sensibilidade. Aí o pai dele falou assim para ele, filho, por que você não vai, compra o picolé, em vez de comer, dá para ter um amigo. O que o garoto pensou? Que ele vai fazer isso, e depois ele volta, o pai dele dá para 2 shekels, e ele compra para ele. Mas ele não fez isso. Ele foi, comprou o picolé que ele queria para ele. Quando ele saiu do mercado, ele chegou com o amigo dele e falou, toma. Pareceu que caiu um maná dos céus. O garoto abraçou ele e falou, para mim? Sim,
Abraçou ele, não sei o que, deu um picolé. Ele entrou no carro. Agora ele está esperando que o pai dele vai dar mais 2 shekels. Mas o pai dele é judeu, tá? Aí ele falou, tá bom, agora vamos para casa. Quando ele deu a ré, começou a sair, falou, filho, como você está se sentindo que você deu picolé pro garoto, pro teu amigo? Aí ele falou, bem e mal. Não entendi. Não é bem mal, é bem mal. Falei, me explica. Ele falou, pai, eu estou me sentindo bem, ele ficou mó feliz. Muito legal. Eu falei, então por que você está se sentindo mal? Falei, porque eu queria um picolé. Depois eu estava em casa, já passou 2 horas. Falou, filho, você lembra que você deu o picolé pro teu amigo? Rapaz, 2 horas atrás. Sim, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Como você se sente agora? Bem ou mal? Desculpa, ele não falou bem ou mal. Como você se sente agora? Ele falou, muito bem, pai. Ué, e você não se sente mal? Ele falou, não. Falei, me explica, por que você... Ele está fazendo uma prova com o filho dele. Ele falou, por que você não está se sentindo mal? Ele falou, porque se eu tivesse tomado picolé, já tinha terminado faz tempo. Então por que você está se sentindo bem? Ele falou, pai, porque esse sentimento... Ele falou sentimento, mas ele falou, isso que eu fiz bondade bem a outra pessoa, continua até agora. Só de lembrar que ele ficou tão feliz, eu ainda estou feliz. Aí o pai dele ensinou para ele uma lição. Dar um picolé é mais prazeroso do que comer. Dar tzedakah, ajudar uma pessoa. Sabe que uma vez eu estava indo da Midrashá para Yeshiva. Não, da Midrashá para Yeshiva. Aí eu saltei do ônibus, e eu comecei a andar, tinha um cego. Eu tenho um monte de história de cego para contar para vocês, mas deixa para outra coisa. Não, é sério, eu tenho um monte de história. Tinha um cego. Essa história é a mais simples do mundo, não tem nada, mas eu só vou falar uma coisa. Eu cheguei para esse cego e falei para ele... Eu vi que ele estava assim, ele viu que tinha uma pessoa, ele falou, pode me ajudar? Eu falei, claro. Para onde você precisa ir? Eu perguntei para ele, onde você precisa ir? Ele falou, preciso para o ponto que está não sei aonde. Eu falei, eu te levo. E aí eu estou levando ele. E você sente que você está fazendo uma bondade. Ele não tinha como chegar lá. Ele depende de você. É muito triste a situação dele. Então... eu peguei ele pelo braço e a gente foi caminhando, a gente foi conversando numa boa. Ele chegou no ponto de ônibus, falei, como eu posso dizer? Ele falou, eu preciso do ônibus número 70 e pouco. Eu falei, e depois? Ele falou, se você me bota dentro do ônibus, o resto deixa comigo que eu me viro. Ele falou, pode ficar tranquilo. Eu falei, tá bom. Aí uma mulher falou, ei, eu vou entrar no mesmo ônibus, deixa comigo. Eu falei, deixa, esse cego é meu! Eu depois de ir para Midrashá para Yeshiva, eu já não andava, eu estava com asas. Você se sente tão bem. O que eu fiz? Eu levei um cego de uma esquina para outra para pegar o ônibus. Mas você se sente tão bem. A gente aqui atrofiou um pouquinho o músculo da bondade. O músculo de pensar no outro. O músculo de saber que a gente vive numa comunidade e Bemet tem que ser uma união. Esquecer diferenças e falar, cara, vamos junto ficar bem. Win-win em economia se fala. Que os dois lados saiam ganhando. A nossa Torá, o nosso judaísmo, ele tem futuro quando tem bondade junto. E a gente tem que aprender a praticar essa bondade. E vocês fizeram uma bondade muito grande comigo, que vocês conseguiram prestar atenção na minha aula. Pô, valeu, cara. Não bate palma. Eu fico envergonhado, eu falei ontem.